mês dos pais está chegando, mas para muitos brasileiros, ser reconhecido como filho pelo homem que contribuiu para que ele viesse ao mundo não é realidade. Dados do Portal da Transparência e da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais de 2024 apontam que 91 mil crianças nascidas no Brasil somente no ano passado foram registradas sem o nome do pai. Na prática, são cerca de 460 registros feitos por dia sem identificação de paternidade. A ausência da figura paterna traz impactos financeiros, sociais e até mesmo emocionais. O psicólogo Rami Felipe explica que, ao contrário do vínculo mãe e filho, que começa na gestação, o de pai e filho exige convivência para ser construído. Essa é uma relação muito importante para o desenvolvimento de autoestima e aprendizagem sobre limites. A relação materna está ligada biologicamente desde o ventre, antes do nascimento daquela criança. E isso já tem um peso muito significativo, biologicamente falando, e, consequentemente, afetivamente também. E o pai, a relação paterna, ela é tão importante, por quê? Porque ela vai ser construída ao longo do tempo. E é o pai quem tem que se mostrar disponível, é o pai quem geralmente impõe limites. Biologicamente, o pai é um ser mais forte, mais viril, e ele já demonstra ele é sinônimo de força, e, inclusive, é importante que o pai se faça presente na vida de um filho, porque é ele quem vai ajudar na regulação das emoções, ensinar o filho a ser maduro emocionalmente. Cada emoção nossa tem algo a nos trazer de importante, de positivo. E isso o filho só vai aprender se alguém orientar, se alguém ensinar. E, obviamente, como uma criança ela age por consequência, por repetição, obviamente, se meu pai me ensinou e eu agir de uma forma legal, de uma forma correta, isso vai me trazer um benefício e eu vou repetir mais vezes. E quanto mais eu repetir, maiores as chances disso gerar um aprendizado. Rami também destaca que o abandono paterno gera no indivíduo uma série de sentimentos negativos. O relacionamento entre pai e filho, ele é muito importante, como eu já falei. Só que, ao mesmo tempo que ele pode ser bastante positivo, ele também pode ser muito negativo. Porque a maior referência que a gente tem na vida é pai e mãe, né? E, consequentemente, a ausência dessas referências vai trazer algum tipo de prejuízo. E, por exemplo, a sensação de desamor, a sensação de desamparo, a sensação de desmerecimento de sentimentos. As pessoas que mais me amam na vida não me dão amor. Quem vai me dar? E vai ficar aquela lacuna, vai ficar aquele vazio, e, obviamente, a gente vai tentar preencher esse vazio de muitas formas, e, principalmente, aumenta a chance da gente ter ansiedade e, principalmente, a gente desenvolver relacionamentos abusivos, relacionamentos não saudáveis. O psicólogo ainda reforça que relacionamentos é uma via de mão dupla. Forçar uma criança a buscar a atenção de um pai que não demonstra interesse em ter vínculo com o filho pode ser prejudicial. Quando um pai, por algum motivo justificável ou não, decide se afastar de um filho, obviamente a relação que eles estão construindo é uma relação de não pertencimento, uma relação distante. E quando uma mãe incentiva o filho a buscar, a ir atrás do pai, a procurar o pai, a ligar para o pai, mesmo sendo que esse pai não procura o filho, digamos assim, que não está nem aí para o filho, eu estou incentivando meu filho a amar alguém que não ama ele, a valorizar alguém que não valoriza ele. E isso, de fato, tem um prejuízo muito significativo na autoestima de uma criança, de um adolescente. Tipo, imagina, você vai me visitar lá em casa e eu não estou. Você vai visitar novamente e eu não estou. Você vai uma terceira, quarta vez e não me encontra. Chega um momento que você vai desistir. E não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque o resultado, a consequência desse seu comportamento de ir fazer a visita não foi satisfatória. E, obviamente, diminui a chance de você repeti-lo novamente.
E com a relação de paternidade é a mesma coisa. Você ir buscar seu filho, o filho ir atrás do pai, o pai não se fazer presente na vida de um filho, o pai não dar a atenção devida, não ser disponível emocionalmente, não ter tempo de qualidade com o filho, isso vai ter um prejuízo bastante significativo e, consequentemente, chega um momento que o filho trata o pai com indiferença. E, muitas vezes, o pai vai procurar o filho, não entende o motivo dessa indiferença e acaba gerando um novo problema nessa relação entre os dois. Rami Felipe elenca, inclusive, quais seriam os principais fatores que levam os homens a abandonar os seus filhos. Eu vou citar aqui 3 situações em que é mais comum de acontecer. A primeira é, se eu não consigo dar para você aquilo que eu não tive. Ou seja, a gente vem de gerações em que nossos pais não nos davam amor, não nos davam atenção, era apenas provedores. Ou seja, sentimentalmente, afetivamente, a gente sempre ficou prejudicado, a gente ficou um pouquinho atrás. E, obviamente, eu vou ter uma dificuldade um pouco a mais em repassar isso para os meus filhos. Também tem a situação em que imaturidade emocional. Por exemplo, o homem, muitos deles não querem assumir a responsabilidade que a paternidade exige. Igual eu sempre falo, ser pai é muito bom. Só que ser pai também é muito ruim. A paternidade exige renúncia, a paternidade exige paciência, a paternidade exige atenção, e muitos deles não querem abrir mão disso, da própria rotina, da própria vida, em prol de um filho. Né? E isso, obviamente, a gente acaba deixando o nosso filho à mercê, e isso vai ter um prejuízo emocional muito significativo, porque a autoestima vai ficar fragilizada, aquela crença de desamparo, a sensação de abandono é muito constante, e, obviamente, a relação entre pai e filho fica muito distante. E outra questão que também é muito comum de acontecer é entre os genitores. Eu tive um relacionamento com a mãe do meu filho que não terminou de uma forma legal. E por ressentimento, por mágoa, por raiva, eu acabo pela raiva do meu ex-parceiro, eu acabo descontando no meu filho algo que ele não tem nada a ver. E isso tem um prejuízo bastante significativo. Por quê? Porque o filho fica no meio de um fogo cruzado, onde eu tenho raiva da mãe do meu filho e, por querer afetar ela de alguma forma, eu acabo me distanciando do meu filho. Porque isso, querendo ou não, se atingir aquilo que é meu, os meus filhos, obviamente é uma forma muito significativa de me atingir também.